Vamos de palavra no dia de hoje? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas primeiro eu quero abençoar a sua vida, que você seja uma pessoa abençoada. E se esse vídeo chegou até você, é porque Deus ele vai falar com você no dia de hoje. Eu me chamo Ariane Gama e todos os dias eu posto aqui a respeito da palavra de Deus. Eu quero começar falando a respeito desse vídeo sobre o maná de Deus para o ano que vem sobre a sua vida. Deus ele me trouxe uma palavra aqui que está no livro de Gênesis. E essa palavra diz que quando o povo ele estava fazendo uma travessia, ele estava fazendo uma travessia para um novo lugar, Deus, no meio dessa travessia, estava dando maná para o povo. Mas, ao mesmo tempo, ele também estava ensinando o povo dele a ser forte, a perseverar, a não depender de outras pessoas. E também ele estava ensinando que, mesmo Deus sustentando eles, eles precisariam desenvolver os seus dons e talentos, a qual Deus já tinha concedido a eles. E os nossos dons e talentos é a fé, é a esperança, é a paciência, é o amor e muitas outras coisas. Então, Deus ele trouxe aqui no livro de Tiago, capítulo 3, e versículo 18, que diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E quando ele me disse isso a respeito dessa palavra, paz, sementes, logo me veio à cabeça algo que muitos ainda não entenderam, que é tudo que a gente faz é semente. O nosso pensamento, ele é uma semente que vai germinar. As nossas palavras são sementes que vão germinar. A nossa vida toda é sementes a qual nós plantamos sem saber que vão germinar. Então, à medida em que o ano se encerra, nós encontramos na véspera de um ano novo, um novo ciclo, mas muitos esquecem de entender que não é apenas um encerramento, mas é o momento em que nós precisamos colocar na balança aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fizemos e que nós não queremos fazer mais. Então Deus ele me trouxe aqui uma palavra dizendo assim, ó: não existe uma rápida transformação, mas a nossa transformação ela é gerada à medida em que nós vamos plantando a nossa semente. Tudo aquilo que nós plantamos vai germinar. Então, a cada estação, existe uma nova porção de Deus para a nossa vida. E não somente isso, nós estamos prestes a dar à luz a algo novo. E quando nós entendemos isso através dessa palavra, um velho ciclo se encerra para que o outro ciclo novo ele comece. Cada ciclo novo é composto de um começo, de um meio e de um fim. Então, quando nós insistimos em algo que não nos cabe mais, nós impedimos o novo ciclo de se iniciar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Sabe aquele sentimento em que você tem sobre você, o seu ser, e você sabe que aquilo ali não te cabe mais e você insiste naquilo? Você impede do novo de Deus ele chegar para a sua vida. É igualmente, por exemplo, você ter um sonho e você não fazer algo para que esse sonho se realize. É como se fosse uma procrastinação. E não apenas isso, mas é como se fosse algo que está amarrando você, em que muitas vezes você não consegue se soltar. E na minha vida aconteceu muitas vezes isso. Eu não entendia, mas eu estava em um ciclo a que há muitos anos se repetia. Por quê? Porque as coisas mudaram na minha vida, mas a mentalidade não acompanhou essa mudança. Então, quando você muda as coisas ao seu redor fora, externamente, mas a sua mentalidade não acompanha,
É igual como você tivesse num ciclo repetitivo, a qual não muda. Mas, na verdade, o que precisa mudar na nossa vida e na sua vida, principalmente, é a mente. É a maneira como você pensa, a maneira como você enxerga o mundo. E uma maneira de romper tudo isso é mudando a nossa mente. E é engraçado que na palavra de Deus diz: renovai a sua mente para que você venha experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Você precisa entender que quando você mudar a sua mente, o universo ele vai mudar também. E aquilo que estava te prendendo vai soltar. Aquilo que estava emperrado vai abrir caminho. Você sabia que Deus ele fala em sua palavra que ele abrirá um caminho novo no deserto e rio no ermo? Quando Deus ele diz isso, ele está falando que quando a sua mente mudar, ele vai abrir um caminho no deserto e ele vai também criar riachos aonde não há, no ermo. Então, pense nessa palavra. Deus ele diz aqui para sua vida nesse dia: um novo ciclo existe, um novo ciclo existe, uma nova porção existe, um novo maná ele existe. Mas para você acessar tudo isso, é necessário meditar na palavra do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz que nós precisamos vestir a armadura de Deus. E quando nós vestimos a armadura do Senhor, Deus ele nos blinda, ele principalmente blinda a nossa mente, ele blinda nossas emoções, ele blinda a nossa alma, o nosso corpo. E tudo que veio para contra nós começa a se tornar a favor, porque nós estamos blindados, nós estamos vestidos, nós estamos fortalecidos na palavra do Senhor. Então, medite nessa palavra. Todo processo precisa haver uma análise. E essa análise requer nesse dia do ano. Por quê? Porque quando você analisa os pontos que você deixou de fazer, ano que vem você vai começar a fazer. Quando você se analisa, como é que se encontra a sua saúde, como é que se encontra as suas emoções, como é que se encontra os seus relacionamentos, essa autoanálise vai fazer você avaliar aquilo que você tem plantado, se condiz com aquilo que você vai querer. Às vezes nós queremos receber prosperidade, mas nós não plantamos uma semente que gerará prosperidade. Então, observe o fruto da justiça. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8, diz: o fruto da justiça, ele é o quê? Frutos de paz para os pacificadores. Então, a, a pacificação, vamos dizer assim, o estado de paz, ele é encontrado na meditação. Por isso que hoje em dia há muito barulho, há muitos ruídos, há muita ilusão e distração. Por quê? Porque quando nós meditamos em silêncio com a nossa mente, através das sementes que são a palavra do Senhor, nós criamos em nossa vida a paz e nós nos tornamos pacificadores. Então Deus ele diz aqui, através dessa palavra, para você colher colheitas e desfrutar resultados positivos para o ano que vem. Agora é a hora de se posicionar para que haja um planejamento estratégico para a sua vida. Você já viu aquelas pessoas que são pessoas tranquilas, pacificadoras, que aonde elas estão, a paz? Pois é, justamente essas pessoas que são filhos de Deus, elas estão fazendo o quê? Elas estão plantando semente de paz. Então, quando nós entendemos isso, né? Deus, ele começa a fazer com que você comece a colher coisas boas na sua vida. Então, eu quero dizer que a reflexão, ela precisa ser feita. Às vezes a gente vive tão corrido, a nossa vida é tão corrida, os nossos hábitos são tão corridos, que essa correria, ela atrapalha de você ser uma pessoa que planeja,
uma pessoa que pensa, uma pessoa que imagina, né, a respeito de si próprio, né? Por isso que na palavra do Senhor ele diz: examine a si mesmo. Quando nós nos examinamos com Deus, né? Deus ele vem e nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. E Deus ele tá batendo bastante esses dias sobre a minha vida nessa tecla, né? A respeito de sonhos, possibilidades, nova direção, o novo caminho. E tudo isso começa com a gente deixar o velho ir, né? O velho ele te trouxe até aqui, mas você vai precisar largar o velho para que Deus ele faça algo novo na sua vida. Sabe quando nós precisamos tentar algo novo e a gente tem medo de tentar? Antes de tentar, você já está com medo? Pois é. Esse medo, às vezes, está te separando dos propósitos e das bênçãos e de um novo ciclo que Deus ele tem para a sua vida. Por isso que Deus ele está falando bastante comigo aqui. Um novo ciclo existe. Juntamente com esse novo ciclo, existe um novo maná, uma nova porção. Mas para que você venha acessar esse novo ciclo, essa nova porção, essa nova estação da sua vida, é necessário você se sujeitar a abandonar o velho para que você crie algo novo. Sabe quando você planta sementes e aquilo que você colhe não está sendo bom? Pois é necessário mudar as sementes, plantar uma nova semente para que algo novo surja para a sua vida. Então, medite nessa palavra nesse dia. Deus ele tem uma boa parte para lhe dar. Deus ele tem uma nova e boa parte para lhe dar esse ano que entra, mas é necessário começar a limpar a mente. É necessário plantar sementes na mente de paz, alegria, positividade, abandonar o negativismo, abandonar o medo, porque tudo aquilo que nós pensamos se manifesta. Se você pensa no medo, você manifesta o medo. Se você pensa na escassez, você manifesta a escassez. Na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, diz que não havia nada, não havia nada. Não havia luz, não havia água, não havia as plantas, as flores, as árvores, mas Deus, com a sua mente e através das suas palavras, criou as coisas. E quando eu digo isso, isso não é brincadeira, isso é muito sério. A gente cria aquilo que a gente pensa, a gente cria aquilo que a gente fala, a gente cria aquilo que a gente faz. Então, tudo é uma criação, a todo momento nós estamos criando. Você já percebeu que pessoas negativas só criam situações negativas? Pode perceber. Por isso que o Senhor ele diz em sua palavra: avalie a sua companhia. Veja com quem você escolheu andar. Preste atenção em quem você está acompanhado. Porque se você estiver acompanhado de pessoas negativas, a sua vida ela não vai mudar. Ou se você for essa pessoa negativa, precisa mudar. Você precisa pedir ao Senhor que Ele transforme a sua mente e o estado da sua consciência. Nada em que nós vemos é físico apenas, mas tudo começa na mente e depois é gerado através da ação, da movimentação, né? A gente gera a nossa realidade. Então, Deus, ele sempre está nos lembrando, né, quão importante é selecionar as nossas companhias, né? Na palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele foi escolher com quem ele iria andar, ele começou a testar, vamos dizer assim. Ele começou a observar. E diante de muitos a qual seguiam ele, diante de uma multidão, Jesus escolheu apenas 12 homens. E dentro desses 12 homens, ainda teve um que traiu ele. Então, a gente precisa, você precisa, de verdade, avaliar quem você está andando, quais são suas companhias, o que essas pessoas têm falado, qual é a expectativa delas de vida. Porque tem pessoas que a cada solução arrumam um problema. Você já viu isso? Tem pessoas que a cada solução arrumam um problema. Se você arrumar uma solução, a pessoa negativa vai arrumar um problema. Se você estiver feliz, a pessoa negativa vai te deixar triste.
Se você estiver com um sonho, essa pessoa negativa, ela vai destruir os seus sonhos. Então, na palavra do Senhor diz que a sua palavra seja sim, sim e não, não. E o que passa disso é do diabo. Por quê? Porque Deus ele sabe que se você não se posicionar, a sua vida vai ser destruída. Se você não decidir, a sua vida vai ficar paralisada. Se você não mudar, a mesma história vai se repetir. Então comente aqui nesses comentários se você já parou para fazer a sua programação para o ano que vem, o seu projeto. Se você já pensou em algo novo para a sua vida. E se você está disposto e disposta a largar tudo aquilo que não te cabe mais, o lugar, o espaço, a negatividade, a preguiça, a procrastinação. E uma coisa que eu preciso compartilhar também, que eu estou aprendendo, que não é apenas a nossa mente, mas será as nossas ações que determinarão qual será o nosso futuro, né? Às vezes nós queremos que Deus ele desça do céu e ele faça tudo por nós, mas Deus ele não trabalha assim. Na palavra de Deus diz: esforça-te, né? Josué capítulo 4, versículo 6. Esforça-te, seja corajoso, porque eu, Deus, vou te ajudar. Eu vou adiante de ti. Eu vou abrindo as portas que estão fechadas. Eu vou trazendo aquilo que você precisa. Mas o primeiro passo é nosso. Esforçar-vos e seja corajoso. Seja corajosa. E se você estiver olhando também o lugar que você se encontra e você estiver triste, saiba que é necessário você sair desse lugar. É necessário você se mover. É necessário você ter fé. É necessário você lutar. Porque Deus ele será contigo. Então medite nessa palavra nesse dia. Deus ele diz para você no dia de hoje: novos ciclos surgirão, mas você precisa abandonar o velho. E a cada estação existe uma proporção, uma provisão já de Deus posicionada para a sua vida. Então não te faltará nada, não te faltará nada, mas você precisa decidir aquilo que você quer de uma vez por todas para você. Quanto mais nós ficamos no meio do muro, a gente não vai nem para a direita, a gente não vai nem para a esquerda. A gente não fica, a gente não vai. A gente não para, mas também a gente não continua. Então, quando nós decidimos e observamos aonde nós estamos e para onde nós queremos ir, aí Deus ele vem e nos impulsiona. Aí Deus ele vem e nos ajuda. O povo dele, quando ele estava no Egito, eles não tinham decidido para onde iriam e se eles sairiam dali. Mas a partir do momento que veio Moisés, levantou aquele povo, decidiu para onde iam, Deus os tirou dali, os impulsionou e ainda trouxe a provisão necessária que era para eles o quê? Ficarem supridos, mantidos e fortalecidos para as batalhas que Deus enviaria ao longo do caminho. Então medite nessa palavra nesse dia, né? Decida para onde você quer ir. Saiba que Deus ele vai te apoiar, né? E entenda, lembre-se que Deus não é Deus de confusão. Deus ele não está no meio. Deus ele está no não ou Deus ele está no sim. Enquanto nós ficarmos indecisos no meio do muro, não tem como o milagre acontecer. Não vai ter como as bênçãos chegar. Então nós precisamos de uma vez por toda ter maturidade e decidirmos, porque quando você decidir, a provisão vai estar lá. A força de Deus vai estar lá. E Deus ele vai te acompanhar, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu joinha e comente aqui. Um novo ciclo vai surgir na minha vida, porque as coisas velhas eu deixo para trás. E acredite com fé, com determinação sobre essa palavra, porque Deus ele vai fazer coisas novas na nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus ele te fortaleça, um bom ano novo e que você seja muito abençoado, independente do ano novo ou não, né? Que Deus abençoe os seus caminhos, a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe. Fique com Deus.